Olá, pessoal. Bem-vindo à Conexão Boas, um podcast feito com gente que gosta de gente. Gente que tem marca, gente que tem estrada, gente que tem história. Histórias essas que transformam, fazem a diferença na vida da gente. Então, fiquem comigo, porque o que essas pessoas vão trazer para vocês é muito rico. É algo que vai acrescentar e vocês vão pensar muito bem na sua vida, porque são pessoas que transformam. E pessoas que começaram uma luta lá de baixo, mas se transformaram de uma maneira muito boa. Vamos lá? E hoje, eu, Luiz Antônio Buozzi, tenho o prazer de receber uma pessoa incrível. Quando fala em transformação, esse cara me transformou. Esse cara me fez mudar de comportamento, mas assim, só coisa boa. E não sou só eu que gosta dele, viu? Todo mundo, quando se fala nele, a pessoa fala, manda um beijo. Paulo Sérgio Kakinoff, maior prazer ter você aqui comigo. A gente está abrindo as portas para você, para nós fazermos um papo descontraído. Tudo bem com você? Pô, Buozzi, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Estou me sentindo honrado. É a abertura, né, do seu programa que eu desde já desejo que esse podcast tenha vida muito longa e que você se divirta demais, né, nessa jornada, que é a coisa mais bacana que a gente pode ter. Obrigado, viu, pela gentileza. Mesmo, muito lisonjeado pelo convite. Eu agradeço a você. E aqui, como eu disse, é Conexão Boas, mas são conexão de pessoas. E quando a gente se conecta com pessoas, nós precisamos dar abertura para eles. E eles estão mandando, quando eles ficavam sabendo que você estaria aqui com a gente, eles começam a mandar perguntas. E a pergunta que nos mandaram é a seguinte, aqui, ó. Nos dias de hoje, até que ponto o e-mail e o WhatsApp realmente facilitam a vida e aumentam a eficiência no trabalho? Eu, particularmente, eu acho muito bom. O WhatsApp, ele é rápido, a pessoa olha, o e-mail também. O que precisa acontecer, que eu acho que é que as pessoas têm uma responsabilidade dos dois lados. Eu via você que você respondia ao e-mail de todo mundo. Foi uma coisa que eu também aprendi, eu avisei quando eu saí da Volkswagen, falei para o time, responda os e-mails. É respeito às pessoas e você às vezes tem coisa lá que você pode usar. Qual a sua percepção sobre isso, Kaki? Buozzi, eu considero que nós todos que vivemos a era pré-internet, né, eu comecei a trabalhar quando a internet estava surgindo, início da década de 90. E hoje a gente é contemplado com todas essas tecnologias incríveis, o WhatsApp, redes sociais, o e-mail, seja o que for. A gente é absolutamente privilegiado, né? Olha o nível de eficiência, de produtividade que a humanidade alcançou através dessas ferramentas. Óbvio que ela também traz, né, todas elas trazem alguns efeitos colaterais. A gente fala hoje de vício em telas, de pessoas que estão quase que, eu brinco de zumbizadas, né? Porque você fica ali absorto pelo digital e acaba comprometendo o tempo de qualidade de relacionamento interpessoal. Mas eu não tenho dúvida de que essas ferramentas são espetaculares. E por que a produtividade e a eficiência eu considero importante? Eu não estou falando da dimensão do trabalho, eu estou falando do melhor uso do nosso tempo, né? Se tem uma coisa que é inevitável em nossa vida é a finitude, a limitação do tempo. A gente pode tentar ganhar o máximo possível de eficiência, mas um dia tem 24 horas. À medida que a gente ganhou produtividade, a gente consegue, obviamente, ou deveria ter mais tempo para as outras coisas que são relevantes nas nossas vidas. Então, não há, a meu ver, o que se vilanizar, né, dessas ferramentas, muito pelo contrário. Por outro lado, a gente tem discutido muito hoje em dia, né, falado muito sobre a inteligência artificial. Também acredito que será mais uma disrupção que nós temos pela frente. Mas eu sou muito cético, justamente pelos pontos que você colocou, que a tecnologia vai substituir aspectos que são intrinsecamente humanos. A empatia, o sentir, a relação. Você é um mestre disso. A paixão. A paixão. Assim como você fez referências muito generosas, aí, puderam ser merecedor em relação a mim, é um fato que você é conhecido por ser essa pessoa
absolutamente relacional, que conseguiu coisas muitas vezes dadas como impossíveis, justamente pela sua habilidade em construção de relações verdadeiras, por ser um cara apaixonado. Eu acho que essa é a palavra que melhor te define. Eu não vejo inteligência artificial nenhuma conseguindo substituir o humano nessa em algumas outras dimensões. Então, que essas ferramentas sejam, né, como eu disse anteriormente, bênçãos para que a gente possa fazer um melhor gerenciamento do nosso tempo, da nossa vida, de uma forma mais eficiente e eficaz. Mas elas, desassociadas das virtudes humanas, elas podem simplesmente serem um amontoado de dígitos, bits e telas, bytes, né? E telas, que produzem pouca coisa ou encantam quase nada. Não, verdade. E você é muito pessoas, né? Que eu acompanho você desde sempre. Então, as coisas que a gente vê quando... Por exemplo, um exemplo. Me disseram que nunca viu um presidente da Gol ir embora e aconteceu o que aconteceu com você na hora que você saiu daquela porta e aquela galera te reverenciando, o modo de dizer. A mesma coisa aconteceu quando eu estava com você na Volkswagen, sabe? E você, Kaki, até na Gol parece, não sei se eu estou errado, conta pra gente, parece que você pegava voos às vezes e falava com os passageiros. É verdade isso, Kaki? Isso tem raiz, né, numa convicção que você conhece bem, né? Eu acho que vem de uma escola lá, bem Volkswagen mesmo, naquele início, né? De proximidade com o cliente final, de entender de fato o que nós, né, marqueteiros, engenheiros, líderes de produção lá da então chamada fábrica, né, entendíamos como o que era desejado, o que encantaria realmente o mercado e o que de fato, né, o cliente entendia sobre o resultado do nosso trabalho. Vejo que as marcas de maior sucesso em qualquer segmento, elas têm realmente esse desejo que comumente nós chamamos de estar com a barriga no balcão, né? De falar diretamente com o cliente, o consumidor, sem burocracia, sem grandes filtros, procurando ter a empatia, né, de entender inclusive as grandes diferenças. Então fazia muito sentido, acredito que ainda faça, né, uma vez que é uma prática que permaneceu na companhia. O Celso Ferrer, que é o CEO que me sucedeu, um executivo espetacular, seguramente um camarada muito mais competente do que eu para essa posição. Ele, para minha alegria, manteve esse hábito, né? numa demonstração de que realmente a nossa capacidade de retroalimentar a organização e apoiar numa jornada de proximidade com o cliente, de maior eficiência e, consequentemente, de maior sucesso organizacional, faz muito sentido, né? Continua fazendo muito sentido, então é algo que eu realmente tenho apreço em fazer. É muito bom. Eu percebia quando no salão do automóvel, as pessoas percebendo, estou falando com alguém da fábrica. Na Volkswagen House, tem um cara da fábrica aqui quando a gente estava lá. Então, por isso que eu falo, pessoas são ainda aquilo de maior valor que nós temos, e a empatia, a identidade, sabe, a compreensão. E outra característica também que eu acho que é muito importante hoje é o respeito. Quando você trabalha numa empresa e você consegue chegar e conversar com a faxineira de uma maneira que ela te vê, ela tem alegrias de falar um bom dia para você, porque você... Oi, tudo bem? Como a senhora está? E chamar ela pelo nome. Então isso, a grandiosidade desde dentro da fábrica, esse tratamento. Quando você chega e fala bom dia para um segurança e ele pergunta do teu time, essa interação, ela traz uma energia positiva para a pessoa. Eu acho que é isso uma coisa que nós temos que construir. Kaki, você tem uma história, eu queria que você falasse um pouco, porque eu dizer aqui que você começou como estagiário na Volkswagen, inclusive você sentava na minha mesa, às vezes nós fizemos um projeto sobre o transponder, lembra? Que você reclamou. Ainda me lembro. Você lembra? E você falou, o Bose falava e ficava chorando por causa do que estava sem os filhos. Você lembra? Que a coisa mais importante que eu tinha na minha vida, tinha me separado e você ficava lá comigo, você mais novo que eu, me consolando.
E a gente fez o transponder, cara. Eu nunca esqueço que você falou para mim, não, ó, o transponder, ele muda conforme você liga o carro. Eu falei, mas o cara não pode copiar. Ele falou, não, é que nem bolo, fica bolo de laranja, bolo de maçã. Você me deu esse exemplo que eu nunca esqueci, que mudava o recheio cada vez que o transponder era ligado. É uma associação que eu fiz em todas as vezes que eu fui para o treinamento, falava as coisas, eu gostava disso. Mas, Caqui, você começou como um estagiário, de repente você vai subindo, chega lá, foi meu diretor e foi para a Alemanha. Conta um pouquinho dessa trajetória que, assim, rapidamente, porque se você for falar, pegar a bio do Caqui aqui, tem muita coisa, inclusive projetos sociais, que eu acho que isso daí você nunca ia deixar de fazer. Conta um pouquinho, Caqui, da sua história, da sua trajetória. O Boazzi, eu sou fruto de uma sequência de oportunidades e, eu diria até privilégios, né, que me foram concedidos ao longo da carreira, né? O primeiro deles é de ter tido a chance, como formando do segundo grau em tecnologia eletrônica, ir para uma indústria que eu já me via apaixonado, né? Você sabe, eu sou maluco por automóveis desde a minha infância, continuo até hoje. Talvez a primeira grande paixão identificada da minha vida e que me acompanha. Eu tive esse privilégio, né, essa oportunidade de poder trabalhar na empresa que eu sonhava, né? Eu sou da ABC, brinco que nasci naquela região na década de 70, 80 e não ser de alguma forma conectado com a indústria automobilística. É como nascer no Havaí, não está ligado de alguma forma com o mar, com o surf, né? Então era muito forte, isso foi a realização para mim de um sonho, e essa oportunidade eu abracei como se fosse, e era de fato, né, a coisa mais importante da minha vida naquele momento. Eu adoraria te dizer que eu tenho algum nível de inteligência que supere a média, não é meu caso. Eu vejo que muito cedo, né, eu pude ter esse esclarecimento de que a postura de aprendiz esforçado naquilo que você realmente gosta, daquilo que te interessa, né, acaba se convertendo num nível de energia e dedicação aplicado que quase que inevitavelmente, né, nunca nada é garantido, mas a probabilidade é altíssima de que esse investimento vai te recompensando com novas oportunidades, e em especial com generosidade. Eu não vou falar os nomes aqui porque são muitos, e eu tenho todo ano o privilégio de encontrá-los para fazer esse agradecimento, mas são inúmeras as pessoas que muito provavelmente, em reconhecimento a essa dedicação, a esse esforço, que era alimentado pela minha paixão pelo tema, foram me agraciando com conhecimento, com muita orientação, especialmente em relação àquilo que eu não fazia bem e que eu deveria me dedicar para corrigir, para desenvolver. E isso gerou um ciclo muito virtuoso para mim. Essas oportunidades foram acontecendo e, infelizmente, esse combustível de estar fazendo algo que me encantava e que fazia muito sentido para mim, profissional e pessoalmente, acabou completando esse ciclo, né? Foi assim na indústria automobilística, depois na aviação, agora mais recentemente nessa indústria de bancos, serviços financeiros, seguros, né, que é onde eu estou atualmente. E essas mudanças, eu vejo alguns amigos meus, porque nesse mundo de 40 anos de Vox, eu vi muita gente sair. Essas mudanças de segmento que você passou, ela é muito difícil, Caqui? É difícil você sair do segmento automobilístico com toda essa tua paixão e você ir para um segmento aeronáutico e tal. Muda muito a concepção, a sua adequação, ou a coisa é adaptável? É adaptável e talvez essa seja a disciplina que eu acabei desenvolvendo com essas mudanças. Eu sempre fui muito apreciador e sempre valorizei ciclos longos em projetos ou em empresas. Eu fiquei 19 anos no Grupo Volkswagen, 10 anos na Gol,
aliás, se somar o período em que eu atuei como membro do conselho na Gol, tanto antes da função executiva quanto depois, foram 14 anos na aviação. E agora eu estou na Porto A2 como executivo, já estava anos antes como membro do conselho, são 5, 6 anos, e eu espero que seja um ciclo muito longo. Então, eu não acredito que, ao contrário do que se dizia na nossa geração executiva, que era muito importante você, de tempos em tempos, ficar mudando de empresas, ao contrário, né? Eu acho belíssima a trajetória longeva numa organização como a que você teve. As oportunidades, quando elas surgiam, eu considerava, basicamente, se elas pudessem representar para mim uma oportunidade de acelerar muito o meu ritmo de crescimento através do aprendizado. Evidentemente que na Volkswagen, no grupo, eu estava na Audi, né, quando eu saí para a Gol, eu ainda tinha e sempre teria, né, um volume grande de coisas ainda a serem absorvidas e serem aprendidas, quer seja na função executiva, quer seja sobre a própria indústria. Mas depois de 19 anos, esse volume de aprendizado diário que você tem diminui. E aí surgiu essa possibilidade de atuar num segmento muito contrastante com o que eu vinha da indústria automobilística, né? Especialmente comparando com a Audi, era uma indústria, a aviação é uma indústria de serviços, a indústria automotiva de bem de consumo, uma de capital fechado, outra de capital aberto. Os carros, na época, os automóveis no Brasil, de uma forma geral, estão dedicados ou são primariamente consumidos, adquiridos pelos públicos das classes sociais A e B. A aviação contempla todas as classes sociais. Enfim, essa ideia do novo, que poderia me trazer doses maciças de aprendizado em novas dimensões, foi o que me fez apostar, era uma aposta, nesse novo ciclo, e exatamente o que me levou a também atuar como membro do conselho em outras empresas e agora, mais recentemente, num outro segmento, que eu acredito que vai ser, eu estou com 51 anos, né, que será, do ponto de vista executivo, o meu último ciclo numa indústria. Tem longevidade ainda. Kaki, como eu bem disse, você, como referência, é uma coisa que todo mundo fala. E quando uma pessoa é admirada, ela pode ser admirada como no esporte, pode ser como na música. E você, no mundo corporativo, não adianta você ver com a tua humildade, não sou... porque quando a gente fala de alguém e você sabe que é unânime a percepção das pessoas, todo mundo fala, poxa, agora qual é a mágica? Como que as pessoas, que conselho você dá para essa pessoal? O que tem que fazer para chegar a uma posição que você chegou? O que precisa ser? O que precisa estudar, fazer, atitude, comportamento, coragem? Qual é a essência para se virar um Kakinoff? Boazzi, eu estou começando a desconfiar que quem escreveu o roteiro das perguntas e das falas foi minha mãe, porque você está sendo tão generoso comigo. Mas não é. Pudera, ela é a roteirista do depois eu vou programa. Falar para ela, valeu, viu? Ela é a roteirista do programa. Evidentemente, são diversos fatores, né, que influenciam um desenvolvimento profissional, uma carreira. Eu comecei a falar das oportunidades, das circunstâncias, né? Me considero privilegiado, obviamente, porque eu tive, por exemplo, um acesso à boa educação que era pública, né? Nasci em Santo André, estudei em escola pública no primeiro e segundo grau, na maior parte do tempo, e tive uma boa educação. Cresci num ambiente de classe média-baixa, na periferia da cidade de Santo André, mas um ambiente seguro, um ambiente com uma boa diversidade cultural, diversidade de origens, diversidade de pessoas. Isso obviamente foi criando, né, uma certa massa crítica, uma massa de conhecimento, né? Cresci também num ambiente familiar
estável, numa casa estruturada, ainda que simples, né? De cara, isso já representa um contraste grande de oportunidades em relação a milhões de pessoas. Vou além, né? Sou um homem branco. Naquela época, o Brasil, que sempre foi um país, né, com um viés racista, sempre foi um país com viés sexista, isso era ainda mais acentuado. Então, não se pode descartar em qualquer fala sobre carreira essa análise das circunstâncias, né? Isso é um aspecto importante, obviamente, que me trouxe uma série de privilégios comparativos. Obviamente que isso não define carreira exclusivamente. Tem uma segunda dimensão que é da maior importância, e essa daqui é gerenciável, né? Que é a nossa busca por algo que faça de fato sentido do ponto de vista profissional. Tem uma maneira romantizada de se falar isso, que é buscar aquilo que você realmente gosta, né? Tem a célebre frase: trabalhe com o que você ama, que você nunca vai precisar trabalhar. Tem uma verdade nisso, obviamente, né? Então, essa busca, quanto mais precoce possível, quanto mais cedo possível, daquilo que você realmente gosta de fazer e se sente apto a fazer, né? Tem uma vocação para fazer aquilo. Você pode amar ser jogador de basquete, mas se você quiser ser pivô da NBA com 1,60 m, não vai dar. Precisa ser aquilo que você é, não o que você quer. Você tem que ter uma vocação, tem que ter uma aptidão para aquilo, né? Eu não quero desmotivar ninguém a buscar os seus sonhos, por mais ousados que existem, mas eu gosto realmente de falar. Quando eu sou perguntado a respeito do que pode ser útil de ser compartilhado com as pessoas que estão numa fase de escolher, de buscar o que vão fazer na vida, eu gosto de me apoiar naquilo que sempre fez sentido para mim, que é uma lógica de estatísticas e probabilidades. Hoje, se você abre as redes sociais, o que você mais vê são fórmulas e atalhos para sucesso. Não existe. Ela existe, mas existe para uma fração muito pequena de pessoas. Exato, tem que ser muito assertivo e muita essência. Assim. Eu acho temerário, arriscado demais, perigoso, você apostar a sua vida, os seus recursos, o seu futuro, da mesma forma como a gente, com a mesma estatística ou com a mesma probabilidade que a gente aposta num bilhete da loteria. Eu quero aqui me concentrar em falar das coisas que estatisticamente, na minha história, né, com a minha experiência, de uma forma empírica, se mostram com probabilidade de 80% de dar certo. Uma delas é colocar muita energia naquilo que você realmente gosta de fazer, ou se sente apto a fazer, que você tem vocação para fazer, porque isso tende a dar muito certo. Isso tende a funcionar. E aqui vale para todo o espectro de possibilidades que existe nesse planeta. De astronauta a jardineiro, o que for. Essa capacidade, no meu caso, eu elaborava isso na fase mais inicial da carreira como uma paixão por automóvel, que, como eu disse antes, permanece até hoje. Mas logo isso foi redefinido para mim, e essa é talvez a melhor forma que eu posso descrever o que eu acredito ser vocacionado para. Trabalhei para me desenvolver nessa dimensão, é uma administração de sistemas complexos. Eu sou apaixonado por isso. A gente está aqui hoje num estúdio. Eu passaria horas, muito dedicadas aqui, genuinamente dedicadas, a entender toda a dinâmica de produção de vídeo, de captação de imagem, de edição, né? Esses sistemas que se convertem num bem de valor, que se convertem num serviço, num resultado, é isso que me encanta, né? Falando das duas indústrias que eu passei anteriormente, poxa, esse balé sincronizado que produz um automóvel, né? Um produto composto de 3 a 5 mil componentes diferentes, que são fornecidos por 3 mil empresas espalhadas pelo Brasil todo, até de fora, que 48 horas antes do automóvel sair da linha de produção, começam a enviar esses componentes para uma fábrica, que irá fazer da chapa de metal, da bobina de metal, um automóvel em 8 horas,
numa linha de produção de tudo isso vai se encontrar e vai sair lá um carro, um hatchback vermelho, uma picape amarela, depois tudo isso já com o seu consumidor final definido, através de uma logística que cobre o território nacional inteiro, chegará para 300, 400 concessionários no Brasil todo. Isso me encanta. E trabalhar para o aperfeiçoamento, para o aprimoramento desses sistemas, na direção de gerar mais valor, de ser mais eficiente, é o que eu me vejo fazendo e é o que eu procurei me desenvolver. Então, esse segundo aspecto, ele é, de fato, para mim, o mais importante no desenvolvimento de uma carreira. E o terceiro é uma espécie de vacina que eu gosto muito de recomendar, especialmente para as pessoas que são mais próximas a mim, meus filhos, meus familiares, né? Que tem a ver, talvez, com o único aprendizado de vida que, com uma certa convicção, eu me sinto à vontade de compartilhar, né? A dinâmica social, ela produz uma toxina que se apresenta na forma de celebrização de toda forma, de toda sorte, né? Como a gente vê nas redes sociais hoje. O que mais tem é produção de celebridade. Você falou sobre humildade, falou sobre igualdade, né? Isso é de fato uma toxina. A gente hoje... Os influencers. Então, existem milhões de pessoas que estão sendo induzidas a erro, induzidas a uma interpretação completamente equivocada sobre vida, sobre mérito, sobre educação, sobre trabalho, sobre... Por quê? Porque essa própria sociedade, né, nós estamos consumindo vorazmente atalhos movidos pela talvez maior vulnerabilidade emocional que a gente tem. O humano, ele busca, né, a forma mais fácil de se alcançar os seus objetivos mais ambiciosos. E isso, obviamente, vai ao encontro, né, do que se converteu realmente numa indústria de venda de manuais de instruções sobre a vida. 5 maneiras de encantar o seu chefe, as 10 lições de ouro de se transformar como num milionário. Ser 1 milhão em um mês. As redes sociais estão coalhadas desse tipo, as redes sociais, a mídia de uma forma geral. Isso nos cega, é uma toxina. Né? Quantas vidas, quanto tempo, quanto dinheiro não é desperdiçado na busca de uma promessa, de uma realização, cuja probabilidade de êxito é de 0,002% de funcionar. Né? Eu admiro igualmente, sou fã, leio com muita atenção a biografia dessas pessoas espetaculares que mudaram e transformaram o mundo. E muitas surgem todos os dias, muitas surgem no Brasil e surgirão, e em números absolutos, nominais, é uma quantidade significativa de pessoas. Então, de 200, 300, 500 pessoas que mudam o planeta. Nós somos 7 bilhões. Eu vou apostar minha vida que eu terei uma iluminação e vou criar um aplicativo incrível. E eu vou buscar isso, claro. Sim. Mas eu vou trabalhar muito para me equipar com conhecimento, com experiência, com desenvolvimento, com estudo, né? Para que eu vá ganhando musculatura, fortalecendo e fazer isso um processo natural e não um passe de mágica. Não, olha, pessoal, por isso que eu falo que esse podcast ele traz algo para vocês que é um privilégio, sabe? Porque a pessoa como Kakinoff, humilde, ele está aqui contando a história dele. Ele não está falando isso é certo, errado. Ele está falando o pensamento dele. Que isso que é bacana quando uma pessoa consegue algo na vida e contar essa experiência dele de uma maneira aberta. O que ele está abrindo aqui para vocês é como ele fez. E o pensamento dele, ele errou também. Mas ele sabe que ele encontrou coisas que, se ele passar para frente, vai ajudar mais esse mundo realmente, a gente vê fórmulas fantásticas de pessoas, olha, eu ganho 60 milhões em um mês, eu tô aqui para você entrar no meu, não sei o quê. Pô, o cara que ganhou 60 milhões no mês, ele vai querer ficar lá na internet vendendo fórmula, ele vai estar vivendo. Então, o que vocês precisam é
ouvir as pessoas, como ele bem disse. Vamos ler sobre esses caras que fizeram a diferença no mundo. Ninguém, sabe? O Thomas Edison ele fez 1000 tentativas para descobrir a lâmpada elétrica. 1000, não é uma. Ele tentou. E é isso em tudo na vida que a gente faz. Tentar. Mas, de novo, outra coisa que ficou aqui de lição. A tua essência é o que você é. Não queira ser aquilo que você não quer. Não digo que você às vezes, nossa, eu queria ser igual a esse cara. Isso não é ruim. Inveja não é ruim. Ruim é você desejar o mal. Queria que esse cara se ferrasse, ele tá dando muito certo. Não, seja igual a ele e seja até melhor. Tá aqui um Kakinoff. Com certeza, ele acabou de falar, o cara que entrou no meu lugar na Gol é melhor que eu. É isso que é bacana, sabe? Você sempre achar que tem alguém melhor para você crescer na vida. Aqui falando em crescer. Eu trabalhei com você e a gente fez muita coisa junto. Mas você fez uma coisa que, sei lá, que te mexeu. Qual foi? Vamos falar da nossa época que eu quero na conexão. O que você acha que nós fizemos foi um diferencial? Eu não vou falar as coisas alguma para não te influenciar, mas, depois... Não, eu vou falar. Nós fizemos uma corrida dentro da fábrica. Você quis levar uma pessoa para o espaço. A gente fez um salão do automóvel no mundo inteiro que chamava Volkswagen Experience. Cara, eram muitas coisas, mas você, qual das coisas que nós fizemos, eu queria pedir para que você deve ter feito coisas na Gol, coisa na Porto Seguro, mas que na nossa época você falou, isso daqui foi... Fizemos a primeira holografia no salão do automóvel, muita coisa aqui. O que marcou na sua vida que pra gente conversar um pouquinho aqui juntos? Boas, dessas coisas todas eu gostaria de talvez rememorar a que me deu maior satisfação e prazer mesmo por fazer parte, né? Vira e mexe, a gente pode ter uma ideia legal, bacana, implementar, funcionar, dar certo, né? Uma coisa, eu diria, autoral, proprietária. Mas a que eu gostaria de trazer aqui, que realmente foi muito prazeroso, é o lançamento, a plataforma, estou falando de tudo, né? Do Fox e do CrossFox. Primeiro porque o trabalho, a minha participação, a sua participação, é uma fração do trabalho desempenhado por um grupo muito grande de brasileiros, né? Ou pelo menos de brasileiros combinados com alemães residentes aqui, né? Mas era um projeto mesmo da Volkswagen do Brasil. E que de cabo a rabo, a meu ver, é uma das coisas mais legais. Tem muitas outras de todas as marcas que atuam no Brasil e atuaram nesses quase 100 anos de indústria automobilística. Mas acho que o CrossFox e o Fox têm ali um lugar especial, né? A começar pelo desenvolvimento do projeto, algo, como eu falei, não ia ficar mencionando nomes individualmente, mas a gente tem que falar do Veiga, né? E do time do design, que fez um produto, eu acho até hoje, dos mais adequados para o mercado brasileiro, com um design muito inovador, encantador para a época, acessível, né? Um carro, enfim, da sua concepção de engenharia, de todo o trabalho do nosso time que aprovou o projeto, né? Do time, estou falando da Volkswagen do Brasil, em especial da engenharia nesse momento. Que é um carro criado por brasileiros. Por brasileiros. E tudo isso, a concepção do produto, a viabilização, a aprovação, a transformação da fábrica, fazer algo, o sucesso, né, que esse veículo teve no mercado, e nosso trabalho que envolvia o marketing, né, da configuração do produto, em especial o lançamento, me traz uma série de lembranças muito boas, né? Talvez a mais icônica, para falar de uma coisa específica, foi pendurar o CrossFox no Pão de Açúcar. Com o Luciano Huck dentro. Exato. Eu acho que isso... Eu nem sei se tem muitos registros disso. Né, eu não achei, né? Cara. Eu tentei achar. Precisamos até falar com o Luciano novamente. Se ele faria isso hoje de novo. Né? Pessoal, olha, o Ford, como o Kaki falou, ele teve umas coisas...
E o cara que ele falou, Veiga, não pode deixar, e o Veiga vai vir aqui, viu? Ele vai legal. Contar. Eu tive com ele outro dia, ele desenhou, quando o Veiga... você me dá licença um pouquinho, Caqui? Por favor, ainda mais vai falar do Veiga. É a nossa história. O Veiga, ele me contou que ele foi chamado, o cara falou, você tem que fazer um projeto, tem que aumentar o teto, o carro tá muito compacto, a gente quer um carro compacto, mas ele tem espaço interno, que você pode fazer. E ele sentou com o Gerson Baroni. Isso, Gerson. Num bar lá para conversar, e eles começaram a falar disso, eles pegaram um guardanapo e eles desenharam o que seria a coluna C, o que seria a distância L, G, não sei o quê. O que eles fizeram? Eles aumentaram o teto. Conforme eles aumentaram o teto, tudo bem, mas o espaço interno, como eles ganharam o espaço interno, eles criaram uma coisa que não tinha, o banco traseiro corrediço. Se você não tivesse, não é sempre que você precisa de bagageiro, né, de porta-malas, eles criaram o banco traseiro corrediço. Ou seja, você tem um baita espaço de joelho atrás e quando você tem bagagem, logicamente, você dá uma apertada. Agora, propaganda, essa parte... O que aqui levou foi a Ana Hickman para fazer o Fox. Foi o trabalho da Almap, foi o trabalho das agências. O Serpa vai vir aqui também, já conversou. Muito legal. Falando menos do feito em si, mais... é o conjunto, né? Isso que dá muito prazer. O 360 dá certo. Muito orgulho de falar. Se a gente for falar do projeto do Fox aqui, começamos onde deveria realmente, nessa fase seminal, né? O Gerson, o Baroni e o Veiga ali desenhando o primeiro sketch, esboço. Aliás, remetendo a uma outra história, né? Alguns grandes ícones da indústria vai falar da Kombi. Depois a gente fala surgiram de um guardanapo. Mas desde dessa fase seminal até o último concessionário que foi lá, ativou aquela venda, né? Eles transformaram o showroom em selva, lembra que tinha uma ambientação? Sim. Enfim, tudo isso. O que é a beleza desse projeto? É um conjunto, muito provavelmente, de dezenas, talvez centenas de pessoas, que de uma forma harmônica aportou toda a sua competência, talento e inspiração e fez disso, né, o que é, a meu ver, um dos projetos mais bacanas que a indústria automobilística brasileira produziu. Né? Muito, muito notável, a meu ver, histórico, justamente por essa simbiose, por esse sistema que envolve tantas áreas, tantas pessoas e produz algo, né, que é memorável. Então, para mim, esse seria o projeto que eu destacaria. Pessoal, vocês podem ver como a cabeça de uma pessoa que enxerga um todo, e é isso que é importante, né? Eu citei aqui algumas coisas que a gente fez que eram muito legais, eram diferentes, mas o Caqui trouxe algo que eu até mesmo agora fico lembrando, que pegou um todo. É isso que é o importante na cabeça de alguém, ver tudo aquilo que acontece, não só aquele momento, só na minha área. Ele não falou da área dele. A área dele fez coisas incríveis, como eu falei. Imagina a propaganda com a Ana Hickman. Quem ia pensar botar a Ana Hickman 1,20 m de perna? Nós fizemos uma tirolesa também com o T-Cross pendurado, não foi só no coisa. Mas, quando você pensa num todo, você pensa em aquilo que vai trazer não só para a companhia, mas para as pessoas, e valoriza quem trabalhou, essa visão que a gente precisa de pessoas que tenham. Porque muita gente faz uma coisa, eu fiz. Eu acabei de cometer um erro. Eu falei, lembra que a gente fez? Ele falou, não, Bose, tem que falar da Almap que fez. Então é isso que a gente precisa pensar. Tem muita gente que estava nos bastidores. O Caqui é um cara que, assim, eu acabava um evento... Ele não vinha me falar, pô, Boaz, foi legal. Sabe onde ele ia? Ele ia pegar aquela galera que estava nos bastidores, que fez o carro subir no palco, o cara que ficou limpando o carro, o garçom, ele ia lá, chamava todo mundo, pessoal, obrigado. Isso trazia uma satisfação que até agora me emociona, porque eu aprendi a fazer isso. E eu pedi para presidentes, depois disso, fazerem isso. Vale mais que dinheiro, pessoas, emoção, paixão.
É por isso que a gente trabalhava numa empresa onde a gente se gostava. Caqui, falar em gostar. Alguém resgatou, você conseguiu resgatar o... Dá para imaginar isso, cara. Ele tá lá, o CrossFox pendurado no... E ele se movimentava, né? Você lembra que com o Luciano no programa, o CrossFox fez o trajeto inteiro. E ele falando dentro do ele carro. falando dentro, acho que transmitiu até ao vivo na época, já não me lembro, faz muito tempo. Obrigado, bacana essa imagem, obrigado pessoal. Por resgatar. Essa foi uma das loucuras, né? Mas você falou do final dos eventos. Você não está falando das coisas mais importantes, que eram as festas no final dos eventos. Sim, as festas. Então, as festas, nossa, porque era aquelas festas que a gente não participava dos eventos, era gozado. A festa boa era o pós, né? Pós, porque era uma coisa nossa, era um momento de descontração, porque nas festas, nos jantares, era ter que falar de trabalho, falar não sei o quê, falar da rede, falar de venda. Era muito legal. Eu falei com o Reginaldo Leme. Ele falava para mim que o momento mais gostoso dele no salão do automóvel é quando ele ia no nosso stand e a gente ia lá no depósito que tinha o boteco do Vandeco. Você tem que convencer o Reginaldo Leme a contar como eram as festas pós o... A gente não pode falar, ele não, talvez pode. Ele pode. Mas isso que pessoal... Ai, caramba. Isso que faz a diferença, né? As pessoas. Caqui. Mas falando em diferença, falar em lembrar, eu queria agora... falar um pouquinho como nós estamos num programa que é da Automais, que obrigado, a Automais está aqui com a gente, me proporcionando esse momento prazeroso que na minha vida vai recomeçar encontrando pessoas que, para mim, o que mais eu levei de importante no mundo corporativo não foi a minha carreira, não foi o que eu fiz, são as pessoas. E eu consigo rememorar coisas aqui. E o Caqui Noff, ele tem umas paixões que eu sei. Depois vocês colocam na tela, só para o pessoal ver, o que é apaixonante na vida do Caqui, que é uma Kombi. Que o Caqui, olha só ela aí. A gente tem nome, é Giselda, minha sobrinha, ela tá com 27 anos, a minha sobrinha hoje, mas quando a Kombi veio para nossa família, era uma criança muito pequena. E ela, não sei por que, achou que parecia a galinha do Chico Bento. Então ela batizou essa Kombi aqui da esquerda de Giselda. E conta a história dessas outras duas aí. Então, essa primeira Kombi, né, essa que está à direita no vídeo, é uma Kombi 1959, que é a primeira série de Kombis fabricadas no Brasil, né? O carro veio antes importado em regime de CKD, essa daí foi importada. E já vale um capítulo de como cheguei nessa Kombi, mas muito resumidamente, a pessoa que me vendeu esse carro, o Alexandre Selvagem, depois de muitos anos, eu vim a conhecer a Fernanda, minha esposa. Nós tivemos nossos 2 filhos, o João e a Gabriela. Ele é o obstetra que fez o parto dos meus 2 filhos. Que legal. Então, assim, qual foi o critério de escolha do obstetra dos nossos filhos? Foi o cara que vendeu a Kombi, o Alexandre, um cara sensacional. Você falou, esse cara é bom, esse cara é bom. Então, esse carro foi o carro que foi buscar os meus 2 filhos com ele que eu fui buscar os meus 2 filhos no hospital quando nasceram. Que legal. Foi o carro que levou minha mulher para o nosso casamento. Enfim, tem uma história já que ultrapassa, acho que 20 e poucos anos, né? Essa Kombi. E agora, mais recentemente, alguns anos atrás, eu pude adquirir essa da esquerda, que é a última série. Né? Então, entre esses 2 carros, tem 55 anos de diferença, né? Muita coisa mudou e ao mesmo tempo nada, né? Que o design é exatamente o mesmo, esse design que foi consagrado e que foi desenhado originalmente num guardanapo pelo Ben Pon, né? Tem o filminho aí depois. Tem o filme? Legal de passar para a turma. E que é um carro que realmente me encanta, significa muito para mim desde a minha infância, a Kombi. Eu acho que o principal símbolo é ser esse carro é um veículo gregário, né? É uma coisa que leva grupo de pessoas, leva história, leva gente, leva trabalho, né? Um mundo pode acontecer
simbolizado, eu acho, pela Kombi. Alguns momentos mais felizes que eu tenho da minha vida é esse carro cheio, com amigos e pessoas da minha família, em diversas jornadas e experiências que nós tivemos. Né? Eu sei que aquele bagageiro do teto ele não é original. Acontece que quando ele mudou de casa, o bagageiro não entrava na garagem. E olha o original tamanho. Volta naquele outro, que você vê que ele está curtinho. A gente precisa dar uma que ele teve que cortar um pedaço do bagageiro para ele entrar. Agora, coloca um pouquinho os filminhos enquanto a gente conversa. O Caqui conta um pouquinho mais. Olha aí, isso daí que nós temos, né? A Kombi, como você falou, ela teve umas evoluções, um carro incrível. Teve a Kombi Diesel que precisou parar, né? Que ela teve uns grandes problemas. Mas o que mais é gozado que ela sempre se manteve muito igual. E as propagandas da Kombi vai falar aquilo que o Caco falou. Ela, olha aí os modelos que tiveram. A Kombi, quantas famílias, né? Não foram literalmente alimentadas, sustentadas numa Kombi. Tintureiro, caldo de cana, chaveiro, tudo, né? Não, o Civita, ele lançou o Guia 4 Rodas com uma Kombi junto com um cara fazendo... Isso, na estrada ele foi mapeando, começou, se eu não me engano, São Paulo-Rio. Foi o primeiro. O estoque, você viu? A Kombi tem até geladeira. E aí um comercial dela, as freiras, olha quantas freiras. Muito legal, da Kombi. Aliás, são comerciais, muitos deles hoje que não poderiam nem ser veiculados mais sob pena de serem cancelados. Tem um monte, você vai ver aí coisa. Outro dia eu estava conversando com o Heródoto Barbeiro. Que é um combeiro famoso. Que ele chegou para dar uma palestra, quando ele parou em frente ao hotel, o cara falou, entrega lá atrás. Olha só isso aí, lembra? Tem muita coisa legal de Kombi mesmo. Eu acho que boa parte das peças publicitárias também memoráveis da indústria automobilística foram produzidas em torno dessa plataforma, né? Fusca e Kombi. Muitas peças históricas, né? E acho que a Kombi, assim como o Fusca, né, estão num lugar muito especial no coração do brasileiro, né? Em muitos lugares do mundo, mas notadamente aqui no Brasil. O Fusca Kombi, tem mais de 30 nomes diferentes no mundo, porque ele é no mundo inteiro. E a Kombi é assim, a turma fala, a velha senhora, né? Olha só o que fizeram na Kombi aí, ó. Ela virou um teatrinho. Quer dizer, o último comercial é muito legal, eu acho que hoje, talvez, a última propaganda que passa aí, assim, a versatilidade dela é muito boa, né? Muita coisa aconteceu na Kombi, viu? Literalmente tem bastante gente que nasceu, foi concebida em Kombi. Não, olha, gente que... Tem bastante coisa. Casas Bahia também. Como que morreu lá o... Klein, ele começou com uma Kombi entregando móveis. Não, tem muita história. Nas portas. Quer dizer, era assim o começo da vida de muita gente, né? Então, eu até trouxe esses comerciais, só está acabando já, porque ele traz história nos comerciais também, nessas campanhas aí, né? Não, a trajetória da Kombi, eu acho que foi abrilhantada, né, pelo filme de despedida da Kombi. Né? Uma peça publicitária incrível e das mais emocionante. Emocionante. Né? Muito. E agora, mais recentemente, ligando com o tema inicial, através da IA, né, o filme já memorável também da Kombi, unindo a Elis com a Maria Rita, né? Enfim, eu acho que é um projeto de engenharia que foi mais do que honrado. Esse é incrível. Né? Sabe o que lembra desse? Lembro, super. Né? É a Arca de Noé, a Kombi, o Noé pegando a galera. Muito bom, genial, né? Genial. É por isso que a gente fala da UMAP, né? Eles tiveram umas ideias fantásticas e isso que é bacana. Esse daí eu não conheço.
Acho que é um dos poucos filmes Não, que eu ele fala o carro é álcool, a coisa é álcool, né? Esse é muito bom também. Você conseguiu, o jeito de carregar uma tonelada, né? Mas, bom, você conseguiu trazer as principais peças. Né? Você merece, cara. O que não falta é acesso seu ao acervo. Não, olha, foi difícil, mas como eu falo, a turma da UMAP foi muito amiga minha, que eu consegui lá atrás, eu tenho hoje guardado muita coisa, porque é difícil conseguir. Se eu pegar na internet, não tem muita coisa que não tem. Ou tá cheio de coisa escrito, mas o que é gostoso é você, quando começa a ver, você começa a relembrar. E tá acabando. Essa é muito boa. Não, esse pra mim é o meu favorito, mas também hoje, lamentavelmente, também seria cancelado. Mas esse filme... Vocês podem procurar na internet, esse filme é muito... Não tem som, porque a gente pôs tudo sem som. Só para falar, vocês estão vendo o menino falando pro outro que ele queria ter um carro pequeno, o outro queria ter uma Kombi. Um queria um conversível e ele queria ter uma Kombi. Uma Kombi que leva muito mais gente. Não, esse filme é dos melhores. Esse é o último. Atualmente inviável. E aí... O Rabisco, né? O Rabisco. Bom, tem muitas coisas ainda que a gente for ver. Tem mais uns 2, 3 filmes. Tem um filme da Bela Senhora. Mas eu queria que você pusesse agora o último vídeo pra gente, Caqui. Eu queria primeiro falar que quando fala de você, a gente consegue as coisas muito fácil. Quando eu falei da Kombi, então teve uma pessoa que eu estava conversando, ele falou, pô, eu sou fã desse cara. Um cara que trabalhou na Porto Seguro, e quando eu falei, ele falou, poxa vida, Boas, manda um abraço para ele não me conhece, mas, por favor, põe esse filme aí pra gente terminar. Tô curioso agora. Fala, Kakinov, tudo bem, cara? Eu sou o Helder, presidente do Kombi Clube do Brasil, e eu acho a sua história com a Kombi fantástica, cara, ainda mais que é o seu veículo preferido. Meus parabéns. E aqui vai um grande abraço de um ex-funcionário de 22 anos da Porto e hoje corretor de seguros e parceiro da companhia. Vamos marcar uma volta de Kombi, hein? Um grande abraço. Pô, Helder, que legal, viu? Bacana receber tua mensagem, ainda mais saber da tua história. Vamos marcar um encontro em breve com as Kombis, né? E a gente continuar esse papo. Obrigado, viu, pela tua enorme gentileza. Já sei que a gente tem muita coisa aí para conversar. E ó, um presente, viu? Obrigado pela surpresa. É que eu falo, aqui esse podcast é conexão. Então, conectar pessoas é o que eu faço de melhor. E proporcionar, espero que você tenha gostado, que para mim, como eu disse, é um prazer enorme, é uma emoção te encontrar. E tenho certeza, se vocês prestarem atenção no que esse homem falou, tem muita coisa de bom que vocês podem aproveitar, não para a vida profissional, mas para a sua vida. Porque ele é família, ele é gente, ele é profissional e é um cara que tem um caráter incrível. E essas coisas, como ele bem disse, pessoas, se cerquem de pessoas. Pessoas que eu tô tendo uma na minha frente que foi um norte para minha vida. E hoje eu só tenho que agradecer você estar aqui. Boas, obrigado. Viu? Um prazer enorme bater esse papo mesmo, como todas as vezes que a gente conversa. Como eu te falei, desejo que seja uma jornada maravilhosa nesse podcast e te agradeço em especial por tanta generosidade comigo, né? Como eu te falei, pudera ser merecedor, mas é uma delícia receber de toda forma. Então, obrigado mesmo, tá? Parabéns por tudo que você construiu, que você vai construir ainda. Tá bom. Pessoal, até a próxima e não percam, hein? Vocês estão vendo que a coisa aqui não é fraca, não. Até mais. Tchau, tchau.